Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Mary Boyle, que ocorreu na Irlanda no ano de 1977. E pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de indicar o canal do meu colega João Paulo, o canal Historializando. O canal dele é focado em storytelling, com histórias e relatos bizarros, assustadores, curiosos e por vezes inacreditáveis. O João está começando agora, então eu peço para vocês irem lá assim que acabar esse vídeo e dar uma força para ele que ele vai ficar muito feliz. E não se esqueçam, deixem um comentário lá falando "Eu vim pelo Júlio Chagas". Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mary Boyle nasceu em 14 de junho de 1970, em Birmingham, na Inglaterra. Filha de Charlie e Anne Boyle, ela também tinha uma irmã gêmea chamada Anne, mesmo nome de sua mãe, e um irmão mais velho chamado Pad. Mary foi descrita por sua mãe como uma criança alegre, cheia de energia e muito tagarela. É dito que ela e sua irmã eram inseparáveis. Quando Mary tinha 2 anos, a sua família se mudou para a Irlanda e passou a morar em uma pequena vila chamada Kincaslan, que na época tinha apenas 40 habitantes. Assim, eles poderiam ficar mais próximos do restante da família do casal, que já moravam lá. Em 17 de março de 1977, a família fez uma viagem da vila onde moravam para a casa dos avós maternos das crianças, que ficavam em Cashlar, cerca de 2 horas de distância, para comemorar o feriado de São Patrício. A casa dos avós de Mary ficava em uma fazenda leiteira, localizada em uma área muito remota e isolada no condado de Donegal. Tudo ao redor era composto por vales, vastos campos, lagos e pântanos. No dia seguinte, dia 18 de março, por volta das 3:30 da tarde, os adultos estavam dentro da residência conversando e preparando um jantar enquanto o tio de Mary, Jerry Gallagher, estava consertando o telhado do lado de fora da casa, e Mary, após ajudar a sua mãe a lavar a louça, se juntou aos seus irmãos e mais 2 primos para brincar no terreno da propriedade. Em um determinado momento, Jerry saiu para devolver uma escada que ele havia emprestado de uma fazenda vizinha. Mary viu seu tio saindo e resolveu segui-lo. Jerry percebeu que Mary estava indo atrás dele, mas ele não se incomodou e continuou seguindo seu caminho. Em um certo ponto do trajeto, havia buracos e uma poça de água que era muito funda, e Mary não ia conseguir atravessar. Nesse momento, a garota então resolveu voltar para casa. Eles haviam caminhado por pouco tempo, e Jerry não achou que seria perigoso a garota voltar sozinha, pois ela não levaria mais que 5 minutos para chegar. Segundo Jerry, após Mary voltar, ele continuou andando até chegar na fazenda vizinha. E quando chegou, ficou cerca de 30 minutos conversando com as pessoas que já estavam lá. Após voltar para casa, Jerry continuou com as suas tarefas. Ele presumiu que Mary havia chegado bem antes dele, então ele não perguntou por ela. Anne, mãe de Mary, só percebeu que a garota havia desaparecido depois que ela foi checar como as crianças estavam. Ela perguntou para as crianças onde Mary estava, mas todos disseram que não a haviam já fazia algum tempo. A princípio, todos pensaram que a garota tivesse se perdido no caminho. Afinal, o local, como eu já disse antes, era composto por lagos e muito mato para todo lado. A mãe de Mary ficou desesperada. Em uma área remota e sem telefone para pedir ajuda, eles rapidamente saíram para procurar a garota pela área. Jerry refez todo o trajeto que ele e Mary haviam feito antes, mas dessa vez com mais calma, e a todo momento chamando pela garota, mas mesmo assim não acharam nada. A família percebeu que havia 2 homens em um barco pescando em um lago próximo, e Anne correu desesperadamente em direção a eles para pedir ajuda. Ela estava com muito medo da garota ter caído no lago e se afogado. Os pescadores disseram não ter visto nada e levaram os pais de Mary até Ballyshannon, a cidade mais próxima de onde eles estavam, para reportar o desaparecimento de Mary às autoridades locais. Segundo o site BBC, a mãe da garota gritava muito e os pescadores relataram ter ouvido os gritos dela muito antes de poder vê-la. A família estava desesperada. Estava anoitecendo, havia muitos bichos peçonhentos na mata, o terreno era cheio de buracos e pântanos. Mary só tinha 6 anos e estava perdida. Era o pior cenário possível para uma criança ficar sozinha. Eles passaram a noite toda procurando pela garota. Sem saber o que fazer, a avó de Mary, já idosa, orou muito, acendeu velas e jogou água benta por toda a casa,
pedindo a Deus que protegesse a sua neta. As autoridades, com a ajuda de voluntários, fizeram buscas intensas por toda a área ao redor da fazenda e pelo trecho percorrido por Mary e seu tio. Eles contaram com a ajuda de mergulhadores e helicópteros que sobrevoaram a região. Muitos pântanos e lagos foram drenados e limpos na tentativa de encontrar a garota ou pelo menos algum vestígio que pudesse indicar o seu paradeiro. Um pescador disse posteriormente para a polícia local ter visto Mary sendo colocada dentro de um Volkswagen Beetle, que pra gente aqui nada mais é do que o Fusca. Ela, então, teria sido sequestrada. Porém, mais tarde, em um podcast feito pela BBC, o mesmo pescador voltou atrás e disse que não tinha visto Mary sendo levada, mas que viu apenas um Fusca vermelho passando pelo local. No momento do seu desaparecimento, Mary estava usando um casaco lilás, botas pretas, fitas no cabelo e estava comendo um pacote de batatas fritas. Algumas pessoas chegaram a dizer que caso ela tivesse caído em um pântano, provavelmente o pacote de salgadinho teria chegado até a superfície. Um grande lago localizado atrás da casa dos avós de Mary também foi drenado completamente, mas nenhum vestígio da garota foi encontrado. As autoridades inclusive refizeram os últimos passos de Mary no trajeto da casa dos avós até o local onde seu tio a viu pela última vez. A sua irmã gêmea, Anne, foi usada como substituta neste processo para refazer o caminho e todo o ato foi filmado, mas não ajudou em nada. Os anos foram passando e, apesar dos esforços das autoridades para encontrar a pequena Mary, eles não obtiveram sucesso. Era como se a menina tivesse simplesmente evaporado. Em 2008, uma emissora irlandesa transmitiu um documentário sobre o caso chamado Cracking Crime. Ao longo dos anos, a artista Margot O'Donnell, amiga e parente da família, financiou buscas pelas fazendas vizinhas na tentativa de localizar o corpo de Mary. As buscas continuaram desde 1977, sendo a última em 2016. No entanto, nenhuma evidência foi encontrada. O caso de Mary é extremamente controverso. Foram levantadas muitas teorias sobre o que pode ter acontecido. E há vários detalhes que não foram muito bem investigados, como por exemplo, o Fusca vermelho que passava pelo local naquele dia. Um dos boatos era de que um político importante havia interferido diretamente nas investigações, ordenando que as autoridades locais não interrogassem o principal suspeito do caso, cujo nome nunca foi divulgado, mas sabe-se que é uma pessoa muito próxima da família da garota. Em 2016, uma jornalista investigativa chamada Gemma Doherty produziu um documentário sobre o caso chamado The Untold Story, que em português significa História Não Contada, que explora várias causas possíveis para o desaparecimento da pequena Mary. No documentário, Anne, a irmã de Mary, afirma que sabe o que aconteceu com a sua irmã. Esse mesmo documentário levou Gemma a ser processado por difamação por esse político, embora o nome dele nunca tenha sido mencionado em nenhum momento. Em 2019, após a morte do mesmo, o juiz concedeu licença para que ela continuasse com a história. O primeiro suspeito questionado logo após o desaparecimento foi libertado sem acusações. Outras pessoas também foram interrogadas, mas foram liberadas por falta de provas. Uma outra pessoa que foi considerada um suspeito em potencial foi um criminoso em série que atuava no Reino Unido na época. Ele trabalhava como caminhoneiro e usava uma van para cometer os seus crimes. Robert tinha o costume de visitar o condado de Donegal como parte do seu trabalho, e segundo o ex-detetive Chris Clark, especialista em investigar casos antigos, diz ter evidências de que ele estava naquela área na época do desaparecimento de Mary. Ele já era conhecido na região, e sua van foi vista na cidade de Anna Gree, que fica a cerca de 1 hora da casa dos avós de Mary. Mais tarde, uma testemunha afirmou ter ouvido choro vindo da parte traseira da van, que estava no estacionamento de um bar. No entanto, essa investigação também não deu em nada. Robert fez 4 vítimas, mas suspeita-se que ele tenha feito muito mais. Ele foi preso em 1990 e sentenciado a um total de 12 prisões perpétuas. Em 2016, aos 68 anos, ele sofreu um ataque cardíaco e não resistiu. Muitos acreditam que Jerry Gallagher, tio de Mary, é o responsável pelo desaparecimento da garota. Anne, a irmã de Mary, nunca acusou o tio abertamente, mas Jerry deu ao longo das investigações vários depoimentos conflitantes, o que sugeria sua participação no caso. Em 2011,
o terreno da propriedade foi escavado com a supervisão de policiais, mas nada foi encontrado. O caso de Mary é o caso de criança desaparecida mais antigo na história moderna da Irlanda. Moradores da região até hoje compartilham nas redes sociais notícias sobre o desaparecimento de Mary e pedem para que, se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro da garota, que entre em contato com as autoridades. Anne, irmã de Mary, teve uma filha aos 17 anos e deu a ela o nome de Mary Boyle, em homenagem à sua irmã. Charlie, o pai de Mary, faleceu em 2005 por conta de um acidente de pesca. A mãe de Mary e sua filha Anne não se falam, porque Anne e vários outros parentes acreditam que sabem quem cometeu o crime contra Mary e por quê. Ela diz que é uma pessoa muito próxima à família, mas as duas discordam muito sobre esse assunto. As investigações ainda continuam em andamento. No entanto, por já ter se passado vários anos, é necessário que a mãe de Mary tenha interesse legal no caso, para que ele continue sendo revisado pelas autoridades. Mas é aí que tem algo bem estranho. Enquanto que a irmã de Mary e mais alguns familiares têm interesse que o caso continue sendo investigado, a mãe da garota não tem mais nenhum interesse no caso. Ela, inclusive, repreendeu publicamente sua filha em 2016, chamando a tentativa dela de reabrir o caso de a continuação mais ridícula que já viu na vida. Essa decisão era para ser do patriarca da família Charlie, mas como eu já mencionei, ele faleceu em 2005. Hoje, a propriedade dos avós de Mary se encontra completamente abandonada. Segundo Anne, mãe de Mary, a última lembrança que ela tem da filha foi um pouco antes dela desaparecer, quando a garota olhou para ela e disse: "Mamãe, eu não te dei um beijo esta manhã." E então a garota pulou e a abraçou. Em seguida, Mary correu para fora para brincar com as outras crianças. Essa foi a história de Mary Boyle, cujo desaparecimento é muito bizarro e continua sem explicação até os dias de hoje. Bom, pessoal, então é isso. Deixa aqui para mim nos comentários o que você acha que aconteceu com a pequena Mary Boyle. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.